Bem, nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 10. E assenta-te no último lugar. E Emmanuel vem comentar na lição 43 do livro Pão Nosso, Boas Maneiras. O mestre, nessa passagem, proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente e que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, aí ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador, austero e exigente, porquanto para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra cada dia através do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo, entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares, e quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição do quanto já tens conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo a fim de que o próximo te possa compreender, impondo normas ou exibindo poder. Nada conseguirás se não estabelecer mais fortes perturbações. Gente, a lição de hoje é muito atual, é uma necessidade que a gente está tendo urgente de não querer doutrinar os outros, mas doutrinar nós mesmos, porque vem baseado num momento do Evangelho que Jesus está falando que é melhor você sentar nas últimas cadeiras e o dono da festa, ou o lugar que você estiver, te convidar para vir para a primeira, do que você correr para a primeira e ser constrangido, falando, esse aqui já é um lugar que já está marcado, te mandarem para os últimos lugares. Está querendo mostrar para a gente a importância da humildade, né? A ideia é essa, acabar com esse orgulho, com essa vaidade, esse egoísmo que a gente tem. Mas o Emmanuel vem chamar a atenção aqui para a gente de que essa recomendação ela vai servir para todos os momentos e situações, principalmente quando você vai num lugar novo. O que seria um lugar novo? Um determinado assunto que eu não conheço. Mas, por exemplo, eu não tenho muito conhecimento de culinária. Se eu for num lugar de culinária, eu vou procurar ficar na retaguarda, ali, prestando atenção nos detalhes, como é que as pessoas fazem, né, e tal. E se for para um ambiente musical, a música eu já domino de alguma maneira. Então, dependendo do lugar, ou eu vou tentar passar alguma coisa do que eu sei, ou às vezes vou chegar num lugar que as pessoas dominam música muito mais do que eu. Aliás, tem até acontecido com uma certa frequência recentemente, de frequentar alguns lugares e que todo mundo é músico e todo mundo tem muito conhecimento. A gente fica ali também na retaguarda, também fica de uma certa maneira na espera. Mas ele vem dizer para a gente que quando a gente chega em um determinado lugar, né, e percebe que a gente tem ou uma habilidade ou um conhecimento que seja, no primeiro julgamento, superior àquele julgamento, àquele conhecimento de todo mundo ali, não é razoável você chegar num lugar e querer se colocar como doutrinador austero e exigente, igual ele coloca aqui. Gente, isso tem acontecido muito, principalmente nas discussões de cunho político recentemente. Não tem como fugir desse assunto. Eu estava conversando com um grande amigo que eu tenho aqui no meu coração e ele sabe disso. Eu sei que vai ser muito difícil ele assistir até esse vídeo porque ele é ateu, né? Mas eu falando com ele, falei, rapaz, mas você tem uma bagagem, um conhecimento tão grande de política e tão interessante que a hora que você conseguir controlar a tua agressividade nas palavras, você vai chegar mais no coração das pessoas. E outra, a gente está com um monte de jovens que estão vendo o que está acontecendo e estão querendo ter algum conhecimento para poder se posicionar e para poder também trabalhar essas ideias com eles mesmos. Então eu fiquei pensando, falei para ele, poxa, olha só, se você conseguir, né, manter
sossegar um pouquinho a bronca que você tem da posição contrária e conseguir concatenar suas ideias, explicando para todo mundo, eu não gosto da posição contrária por conta disso, disso e disso, e trazer como argumento. Gente, é dos grandes debates é que saem as grandes ideias. E o que seria de mim se todo mundo concordasse comigo o tempo todo? A gente cresce com as pessoas discordando da gente, nos convidando a rever nossos conceitos, ou até mesmo a confirmar os nossos conceitos, a ver se a gente realmente está naquela fé viva mesmo. É claro que ele está dizendo aqui para a gente, no campo do amor, no campo, ele até usa, eu estou tentando aqui achar que a parte que ele escreve, ele está assim, no campo das conquistas do amor e da sabedoria, isso mesmo, achei que amor e sabedoria. Tá? A gente fez esse paralelo com o lado político, porque olha o que acontece com o contrário. Ele termina o texto aqui de hoje falando isso, né? Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás se não estabelecer mais fortes perturbações. A gente tem um capítulo maravilhoso no Livro dos Médiuns, que é um capítulo que tem como título Misticismo e Charlatanismo, né? Então o objetivo é estudar aquelas pessoas que acabam fazendo charlatanismo com a doutrina espírita, com os espíritos, e até as mistificações também. Então é um momento que ele fala pra gente, olha, tem muita coisa que vocês pensam que é mistificação ou charlatanismo, porque o mesmo espírito, quando vai se comunicar, ele se comunica de maneiras diferentes com pessoas diferentes. Mas a gente vai explicar aqui o que acontece na realidade. Se você for falar um determinado assunto, por exemplo, você vai falar de matemática para uma pessoa que está cursando a faculdade de matemática hoje, para daqui a pouco se formar em professor, você vai conversar de uma maneira. Agora, se você vai conversar sobre matemática com uma criança de 8 anos de idade, você vai ter uma outra linha de conversa com essa criança, querendo ou não querendo. Até mesmo essa criança sendo uma criança prodígio, você vai ter uma conversa diferente. É isso que os espíritos fazem com a gente. Os espíritos, primeiro, eles conhecem a gente de certa maneira para saber se as ideias dele vão estar chegando bem ou se não. Agora, uma coisa certa, né? Principalmente no campo do amor e da sabedoria aqui. Se eu chego num ambiente hoje, sou espírita, e quero falar de reencarnação, querendo impor que eu sei a resposta, o que vai acontecer? Aquele grupo ali vai me rejeitar, eu não vou ter porta aberta de forma alguma, e o pior de tudo, né? A gente vai estar remando justamente contra o maior preceito do mestre, que é o amar ao próximo como a si mesmo, respeitando as suas convicções também. Agora, quando a gente procura adaptar, não, isso aqui eu não vou falar porque pode ser que ofenda, né? Eu quero doar o que tem de melhor para mim. Aí a gente está começando a usar o amor e a sabedoria. É interessante até que isso acontece muito quando a gente vai escolher presentes para alguns amigos nossos. Eu fico imaginando assim, né? Primeira coisa, aquela coisa da empatia. Se coloca no lugar da pessoa e pergunta mesmo para você o que essa pessoa deveria gostar de ganhar. Eu fiquei pensando, peraí, eu sou espírita, gente. Tá, mas eu vou dar um exemplo, vou dar um presente para um evangélico. Não, eu dei de um livro de presente que vem assim, a Bíblia em 365 dias. A pessoa até hoje me agradece. Porque vem lá dividindo os assuntos para que cada um, né, você possa estudar o dia certo, da maneira certa, né, ler, fazer... Estudar, eu até digo assim, leitura, mais leitura do que o estudo. Porque o estudo tem que ter mais calma, né? Mas pelo menos para você conhecer, né, toda a Bíblia, ter lido, saber onde está e depois fazer um estudo mais acurado, 365 dias. A pessoa ficou satisfeita comigo. Porque a gente tem que começar a fazer essa ideia da transformação, né, ou melhor, a empatia, de se colocar no lugar... E fugiu o nome de novo que eu queria usar. De você... Daqui a pouco aparece o nome de novo, a palavra que eu queria usar. Não é transformação, não. É você se colocar no lugar da pessoa. Transferir, é transferência, isso. A palavra certa é transferência. Você fazendo isso para transferência para uma determinada pessoa, você começa a entrar no campo do amor, que você vai estar respeitando a pessoa, né, não querendo impor nada para ela, e até se você realmente quiser, né, chegar ao coração da pessoa, até com suas ideias, você precisa aprender a respeitar e aceitar a pessoa do jeito que ela é. Então ele bota aqui, né? Quando detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição do quanto já tenha conquistado no domínio do amor e da sabedoria. Fica essa mensagem para a gente, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que Emmanuel, mais uma vez,
possa estar recebendo nossas melhores vibrações.